Esse é o quarto vídeo da série sobre como identificar o pregador do falso evangelho. Na descrição tem o link, o like dos outros vídeos que você pode acompanhar desde o começo, tá? Para aprender como identificar o pregador do falso evangelho, o falso profeta, tá? E nessa quarta parte, eu quero falar mais duas características do falso pregador do evangelho, ou pregador do falso evangelho, tá? Outra característica aqui do pregador do falso evangelho é o menosprezo deles em relação à Bíblia Sagrada. Sim, alguns zombam, debocham. Tem um camarada famoso aí, que se diz pregador do evangelho, que se iguala a Cristo, menospreza a palavra de Deus, debocham. Tá? Não conhece nada de história da igreja e fica falando que foi o imperador Constantino que compilou a Bíblia, que separou. Nada, o camarada não sabe nada de Bíblia e muito menos de história da igreja. Tá? Então vamos falar isso aí. O pregador do falso evangelho, ele menospreza a Bíblia. Teve um que falou que não precisa da Bíblia para preparar os seus sermões. Você não vai usar a Bíblia para falar sobre o quê? Me fale. Tá? Fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tá? Ela apenas contém a palavra de Deus. O camarada que eu citei há pouco disse que a Bíblia toda, se ele crê que ela é a palavra de Deus, então tudo que está escrito aqui foi Deus que disse e tudo que está aqui é a palavra de Deus. Todo o registro foi inspirado por Deus. Mas vamos ver aqui, tá? Vamos lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 e o 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que o camarada fala que a Bíblia não tem utilidade para ele, muito menos para preparar sermão? A Bíblia tem tudo que nós precisamos para que possamos estar habilitados para toda boa obra. Tá? E além do mais, aqui no versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou todos os escritores de Gênesis a Apocalipse a escreverem aquilo que ele queria que fosse a revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus, tá? De Gênesis a Apocalipse, sem tirar nem pôr. E vamos lá em Hebreus 4, versículo 12, o escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela fala tudo aquilo para que ela foi proposta a fazer. Tá? É por meio dela que obtemos a fé. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, não é uma palavra morta, ela é viva, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder para transformar o homem. Tá? E outra coisa que eu já ouvi o falso pregador, o pregador do falso evangelho dizer é que o Antigo Testamento não tem validade nenhuma ou nada de importante para o cristão de hoje. Como assim, meu? O camarada despreza a palavra de Deus só porque é o Antigo Testamento? Nós não podemos fazer isso. O Paulo falando sobre isso, lá em Romanos 15, ele diz assim: Romanos 15, o versículo 4, Paulo fala assim:
Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ainda está se referindo ao Antigo Testamento que ele usava, porque o Novo Testamento ainda não estava sendo, ainda estava sendo compilado, tá? Então, quando Paulo fala isso, que está aqui em versículo 4, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Da mesma forma, lá em 2 Timóteo 3,16, ele está se referindo também ao Antigo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles, os dois são úteis para instruir, corrigir, exortar, tá? E nos ensinar tudo aquilo que Deus quer que aprendamos. Tá? Como é que eu posso dizer? Respondendo ao que o camarada disse, que a Bíblia toda não é a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, versículo 11, perdão, eu errei aqui o versículo. Errei aqui o versículo, eu pulei um ponto ali, mas tudo bem. Outra coisa que o pregador do falso evangelho costuma dizer é que eles não precisam falar, pregar exatamente como a Bíblia ordena. Teve um camarada que disse, eu já falei nos vídeos anteriores, que ele disse para mim que ele pode pregar o que ele quiser. Não, senhor, tem que pregar conforme como está na Bíblia. Eu, no vídeo anterior, eu falei sobre isso. Não posso tirar e nem acrescentar. Não posso colocar um outro significado e nem tirar o verdadeiro significado da palavra de Deus. Eu tenho que pregar exatamente como a Bíblia ordena. Isso aí eu posso ver lá em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 11. Olha o que Pedro fala, na primeira parte do versículo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ele está dando um alerta. Se quer falar uma coisa, fale. Mas fale de acordo com a palavra de Deus. Lá em Isaías 8, também tem quase a mesma coisa, o mesmo alerta. Tá? Isaías 8:20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Ou seja, o profeta está alertando que se não falarem de acordo com como está escrito aqui, não serão salvos, jamais verão a salvação, jamais verão a alva. O pregador, se eu não me engano, foi Augusto Nicodemos. Não, perdão, foi o John MacArthur, disse que se não estiver nos 66 livros da Bíblia, Deus não falou. Simples assim, tá? Nu e cru. Se não estiver nos 66 livros da Bíblia, Deus não falou, tá? E por que tanta importância assim? Falar de acordo com como está na Bíblia? Porque Deus exaltou a palavra dele acima de todas as coisas. Sabia disso? Lá no Salmo 138, no versículo 2, o salmista, o rei Davi fala assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste ou exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, quem menospreza
Quem menospreza a palavra de Deus está menosprezando o próprio Deus, tá? Porque aqui o salmista fala sobre revelação do Espírito Santo, que Deus exaltou tanto o nome dele como a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, da mesma forma que o salmista dá essa importância suprema à palavra de Deus, nós também devemos fazer, ok? E a outra característica dos falsos pregadores do falso evangelho é que muitos dizem que eles têm uma nova revelação acerca de Deus, que é maior que o da Bíblia, é maior ou igual à revelação da Bíblia. É uma ousadia tremenda. Ou seja, que para eles, a revelação bíblica não parou aqui, nos 66 livros. Deus continua revelando coisas maiores ou iguais ao que estão na Bíblia. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Quando João escreveu o Apocalipse, a revelação de acordo com como está na Bíblia acabou. Tá? O cânon do Antigo e Novo Testamento fechou. Não se acrescenta mais. Teve um camarada aí que falou que a revelação dos pregadores antigos é velha e que agora Deus está dando uma revelação fresquinha. Como assim? É velha nada. É a palavra de Deus que os pregadores antigos e os verdadeiros pregadores de hoje, quando pregam o verdadeiro evangelho, estão dando. A palavra de Deus, ela é atual, ela é eterna. Vamos ver o que diz Jesus lá em Mateus 24. Mateus 24, no versículo de número 35, Jesus diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna, ela não é velha, não é caduca, ela é atual e útil para os momentos atuais. Falar que tem uma revelação fresquinha para se desfazer do que está escrito é uma tremenda heresia e tem que ser descartada. E outra coisa, Jesus fala lá em João 17, no versículo 17, ele diz assim: santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está testificando aqui que a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, então ela não muda nunca, tá? Porque Deus não muda. Vamos ver isso aí em Malaquias. Eu não vou falar sobre o dízimo não, tá? É Malaquias 3, no versículo 6. Na primeira parte, Deus fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, a palavra de Deus dele não muda nunca, tá? Tem alguns pregadores aí que falam assim, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Mentira! Se for olhar o versículo de Cantares, se eu não me engano, não é Cantares. Não, perdão, não é o livro de Cantares, é o livro de... É o livro de Jeremias, que ele fala sobre isso. Não é a revelação, não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. É Lamentações de Jeremias. Lá ele fala que são as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Falar que a palavra de Deus se renova a cada manhã é desconhecer totalmente o conteúdo bíblico. Isso revela que a pessoa não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia, tá? Então, vamos tomar cuidado. Esse foi o quarto vídeo. Vamos tomar cuidado que, além de menosprezar a Bíblia, zombar da Bíblia, debochar da Bíblia, falar que a Bíblia não tem importância, eles costumam dizer que eles têm uma nova revelação, uma revelação maior ou igual do que a Bíblia Sagrada, tá? Tome cuidado com isso e vamos para o próximo vídeo. Vou deixar o like aqui na descrição. Deixa de dar um like aí para nós, dá um joinha e acompanha os nossos vídeos todos para você aprender a como identificar o falso evangelho ou o pregador do falso evangelho, tá? Até mais, que Deus abençoe e até daqui a pouco.